Olá, olá, boa tarde. Rossana Gomes, terapeuta holística, mestre em Reiki, oraculista. Começando aqui mais uma live dessa semana, para a gente iniciar aí essa semana fortalecendo aí a nossa egrégora e aumentando aí o maior número de pessoas com o mesmo propósito, né? Que é o intuito que a gente tem na vida de melhorar como seres humanos e evoluir. Estamos aqui para isso. É difícil a beça, gente. Evoluir não é fácil. E hoje eu quero passar aqui para vocês um pouquinho de como a gente pode aí fazer um ponto de força na nossa casa e ancorar a nossa egrégora. Nós na live anterior eu conversei um pouquinho com vocês sobre o Reiki e a espiritualidade e falei como é que eu fazia, né, a ancoragem da Fraternidade Branca, que é um trabalho não só da Fraternidade Branca, né, mas também trabalho com a Fraternidade Branca, que foi o que veio para mim primeiro. Oi, Dantas, boa tarde. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho aí dessa egrégora, como é que a gente pode fazer. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o meu altar. Quando a gente fala de ponto de força, a gente está falando de um local, não necessariamente precisa ser um altar. Você pode fazer o seu altar ou o seu ponto de força, ele pode ser... A gente só não vai colocar isso num banheiro, num lugar que nem um banheiro, é um lugar que a gente não faz, né? Mas em qualquer outro canto da casa a gente pode estar fazendo ali o nosso ponto de força, tá bom? Eu vou aguardar mais um minutinho aqui para a gente começar a falar da nossa ancoragem, quais os elementos que a gente pode fazer, o que a gente pode colocar, como isso pode nos fortalecer, nos ajudar. Cada vez que a gente faz isso, que a gente cria essa conexão, a gente fortalece os nossos laços, a gente estreita os nossos laços ali com os nossos mentores, com a nossa egrégora de luz. E aí alguns podem falar, mas eu não sei quem é a minha egrégora, eu não sei quem é o meu mentor. Isso não importa, gente. Vocês podem não saber quem são eles, mas com certeza eles sabem quem são vocês. Isso eu posso garantir a vocês, que eles sabem. Então, esse laço, esse estreitamento que a gente faz aí, quando a gente faz uma firmeza, né? Eu estava até conversando com meu marido ontem sobre essa questão da firmeza, né? Que alguns chamam ancoragem, outros falam firmezas. Para cada um vai ter um nome diferente de acordo com aquilo que ele, entendimento dele, com o que ele cultua. Mas na realidade trata-se aí da mesma coisa. É o fortalecimento da egrégora de luz que trabalha conosco, juntamente com a gente está alinhando, né? O ponto de força. Quando a gente imagina, vamos imaginar quem trabalha com chakras. Quem trabalha com chakras, então, o que são os chakras, né? Eles são centros de força. Então eles são como rodas, né? E que estão ali. Nós temos 7 pontos grandes. Nós temos milhares de outros pontos, né? Cada poro nosso tem um ponto que é chamado chakra. Mas os 7 grandes, por que a gente fala 7 grandes? Porque eles estão conectados ali, ligados aos órgãos e glândulas. Então esses são os maiores, né? São os grandes pontos de força que interferem diretamente em tudo na nossa vida. Então o ponto de força é isso. O ponto de força, ele está ali para nos ajudar, para nos fortalecer. Sejam todos muito bem-vindos. Para nos fortalecer no dia a dia. Há quem diga que não se deve fazer um altar
um ponto de força em casa, eu não vou discutir isso, que cada um deve fazer aquilo que achar melhor, tá? O que eu passo aqui é a minha experiência, a minha vivência dentro daquilo que eu acredito, que eu creio e que está na minha vida desde que eu me entendo por gente. Gente, eu vim de uma base católica, apostólica, romana. Fui criada pela minha avó, né? Quem me conhece já sabe a minha história. E portuguesa. Então, quem sabe aí um pouquinho, né? Quem vive, quem tem convívio com os portugueses, com os patrícios, sabe como eles são católicos e são fervorosos, e todo domingo missa. Então, assim, minha avó já tinha um ponto de força na casa dela. Nós tínhamos um altar. Então, a gente escutava ali a Rádio Globo e todo dia às 18 horas tinha um copinho com água no altar, ouvindo a prece, a Ave Maria, né? E depois a gente bebia aquela água. Então, isso é um ponto de força, isso é uma ancoragem, tá? Só que isso com o tempo, com a correria do dia a dia, a gente vai se perdendo, vai perdendo esses hábitos, né, que a gente não deveria perder. E a gente acaba perdendo esses hábitos, que são hábitos realmente que fazem diferença na nossa vida. Uma vez que você está ancorando essa egrégora, que você traz essa energia para você, as dificuldades elas não vão deixar de acontecer, mas elas vão se apresentar e você vai ter força para lidar com elas. E aí você tira a força de um lugar que você nem imagina, porque você está ali amparado. E quando a gente está desconectado disso, fica mais difícil passar. Eu posso falar isso para vocês assim. Eu estou enfrentando vários vendavais na minha vida, vem um atrás do outro assim. Eu falei, gente, vocês estão demais. Vem um, depois vem outro, vem outro. Mas essa ancoragem, essa fé fortalecida é o que me faz realmente seguir em frente. É o que me dá força para continuar, para não desistir e para que passe por tudo que a gente tiver que passar, mas com mais leveza, sem doer tanto, porque doer dói, tá? A gente vai sentir, a gente vai doer, faz parte, a gente não tem... a gente cresce, né? A dor, ela acaba nos fazendo crescer. A gente até com os filhos, a gente quer que eles não sintam, que eles não passem por isso, mas é impossível, né? Cada um vai ter que enfrentar ali as suas dores e aí a sua cura vai vir através dessa dor, o seu amadurecimento também. Então, eu tô passando um pouquinho disso para vocês, mas eu vou mostrar para vocês aqui como é o meu altar, o que eu creio que a gente deva ter no altar, tá? A gente tem ali os elementos da natureza, são 4 pontos assim que eu acho cruciais pra gente ter no altar, que são o elemento fogo, né? Então aí a gente tem aqui, deixa eu tirar aqui um pouquinho, vou chegar pra cá pra vocês poderem, né? Eu vou botar aqui de pertinho pra vocês olharem aqui, tá? O altar. Então aí a gente tem aqui, ó, tá vendo? O elemento fogo, tá? Eu tenho aqui o elemento terra, minha ruda ali, tá? Tem o elemento terra. Eu tenho o elemento água, tá? O elemento água, ele pode ser representado tanto por conchas, tá? Tanto por um copo com água que vocês queiram colocar, tá? Aqui tem água também, então, tá? E a gente tem o elemento ar, que tem aqui incenso, mas também tem um sininho que também é o elemento ar. Essa adaguinha também é o elemento ar, tá? Isso tudo é o elemento ar. Então, quando a gente vai fazer esse ponto de força, o ideal é que façamos uma energização das coisas que vão colocar. Essa Santa Sara, quando veio pra mim, eu deixei ela 7 dias, ela ficou durante 7 dias. Tá vendo aqui, gente? Ela ficou 7 dias naquele pratinho branco em volta com sal grosso. Por quê? Eu fiz uma limpeza com ela, limpeza na imagem,
A gente sabe que a imagem, né, gente, vou falar para vocês, a imagem é simbólica, tá ali remetendo aquilo que você acredita. Né? Então, mas ela passa por várias mãos até chegar até a gente. Então, o que eu fiz com ela? Ela não pode ser lavada, né? Ela é em gesso. Eu peguei esse sal grosso aqui. Depois eu coloco as fotos pra vocês. Quando ela veio pra mim, tem 2 anos que ela tá comigo. Coloquei no prato branco, ela ficou em volta ali. Deixei ela ali durante 7 dias. Depois que eu tirei ela desse pratinho com sal grosso, que aí ela já tá limpa, eu aqui não tinha como deixar ela, deixei ela próxima à janela para ela pegar ali a luz do luar também tá sendo energizada, e limpei ela, passei nela assim, fiz um maceradinho, ó, vou botar aqui para vocês, fiz um maceradinho com manjericão, porque foi o que me veio para fazer, tá? Aí vocês sabem como é que macera? Vocês pegam ali um pratinho com água e vocês vão ali, ó, macerando a erva, deixei ele um pouquinho. Depois que eu deixei esse maceradinho ali bem, quando vocês estão macerando, vão mentalizando, vão pedindo, né, vão mentalizando coisas boas, trazendo a energia ali para vocês, se conectando. Isso é importante, tá? A gente fazer essa conexão na hora que a gente está limpando, pedindo a erva para ela liberar todas as propriedades dela. O manjericão, ele tem essa questão aí de nos ajudar, ele aumenta ali a proteção, é uma erva de proteção, tá? Então, macerei ali e passei nela sem molhar, assim, passei na minha mão e fui passando nela assim, na imagem, tá? E ela ficou ali pronta para estar no meu altar. As pedras, alguns chamam de otá, né? As pedras, os cristais, eu lavo com sal grosso antes deles passarem, irem para aquele altar ali. Eles são lavados, todas elas. Isso aqui, gente, tem tanta pedra aqui que não dá nem pra... Vou tentar ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Porque ali tem os cristais também que passaram por todo esse processo antes de fazer, ó. Aqui tem as pedras, não sei se vai dar pra vocês. Tem pedra que não acaba mais, né? Mas ali tem mais algumas também. O altar que vocês já viram. Aqui também. Não. Os cristais. Então, assim, tem cristais escuros que eles não podem ficar de molho no sal grosso. As pedras normais e os cristais claros vocês podem deixar. E aí vocês colocam, assim, 1 horinha, 2 horinhas no máximo. Não precisa ficar mais que isso, tá? Lavou. Os escuros não. Os escuros vocês podem lavar somente. Passar, lava rapidamente. Você pode até deixar sal, mas não bota de molho. Lavou, pronto, bota. E de preferência você bota aí numa lua nova, numa lua crescente, numa lua cheia, na lua minguante não. De preferência a lua cheia. Mas se quiser botar na lua nova também, tá? Vocês coloquem ele. Antes de tudo isso eu tô falando, gente, antes de vocês colocarem no altar de vocês. A importância da gente estar imantando tudo que a gente vai colocar ali, tá? Porque nesse altar eu faço as minhas preces. Então aí uma vez você colocou os elementos, pode ser um de cada. Aqui eu tenho uma pancada, mas não tem necessidade, vocês podem ter um cristal de cada, uma pedra. Foi numa praia, peguei uma pedra, numa natureza, achei uma pedra linda, uma pedrinha. Se quiser botar um cristal, aí vocês vão ver o cristal, né? A gente pode um dia tirar uma live pra gente falar sobre os cristais. Mas aí eu tenho um de cada aqui, de todos não, mas daqueles que eu tenho mais, né? Aqui, o ametista, quartzo, eu tenho praticamente os quartzos os que eu tenho mais, né, conexão, que é o quartzo rosa, o quartzo branco. Então esse também tenho. Tenho o olho de tigre, tem algumas pedras que eu tenho mais afinidade, né? A pirita, então eu tenho ali no altar. Mas não são todas, até porque não dá para eu comprar todas, que as pedras às vezes são caras, mas eu tenho porque eu trabalho com elas dentro do reiki, tá? Trabalho no baralho cigano também. Baralho cigano eu também trabalho com os cristais, tá? Então, aí eu tô passando para vocês aqui a imagem. Eu gosto de Buda. Você pode botar, eu tenho Buda aqui. Tá? Eu tenho outro ponto de força, tá, gente? Mas o outro fica lá na minha áreazinha. Área barra cozinha, barra tudo. Que é tudo apertadinho. Então eu tenho outro ponto de força lá, que são dos preto velhos. Tá? E dos meus guias, dos meus guardiões também ficam lá. Também é a mesma coisa.
Então ele tem os elementos, 4 elementos, e mais, na realidade tem o quinto, né? Porque a gente tem sempre uma planta viva que é o elemento que representa a vida. Então, essa conexão, a gente fazendo isso, a gente está fazendo a firmeza, a ancoragem. E como é que a gente vai fazer? Eu também amo cristais, gente. Eu sou louca por cristais. Mas olha, aí eu tenho que ficar também me controlando, né? Érica, eu tenho que me controlar, Érica. Eu tô vendo você falar que ama cristais. A gente que ama cristais tem que se controlar. Que a gente perde o controle, né? Porque quando você vai vendo, você tá coberto de cristal, não tem mais o que. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não posso mais comprar cristal. Tem que dar uma parada. Pedra ainda é pior comigo, tá? Porque eu tenho essas, vocês viram aqui, né? Tem esse mundo de pedra aqui e tem mais essas aqui no altar. Eu tenho algumas ali também num vidro. E a gente tem aqui um lugar que a gente fala que é o cafofo. Que meu pai e eu, nós pegamos tanta pedra na praia que a gente falou assim, a gente vai ser preso um dia, gente, se acharem vocês pegando. Porque cada vez que a gente ia na praia, a gente saía com pedra. E eu fui guardando essas pedras. Então meu marido um dia desse tirou ele tirou da mala do carro e falou, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer com essas pedras? Você vai guardar, porque de vez em quando eu vou precisar delas. E você pode guardar. E você pode guardar, que eu quero todas. Ele não vai se desfazer de nenhum. Eu falei, não, menino, não. Eu quero todas, que eu tenho certeza que eu vou precisar lá na frente para alguma coisa. E vou precisar mesmo, eu sei. O pessoal sabe por que essas pedras estão aí. Então você deixa minhas pedras em paz. Que não vai se desfazer delas, não. Mas é muita, gente, é muita pedra, tá? Um dia eu vou pegar pra vocês terem noção do que eu tô falando. Então, eu amo pedra, e pedra realmente tanto os cristais como as pedras, né, da natureza que eu pego mesmo direto. Eu olhei pra elas, gostei, pronto, peguei. Tem um aqui, cadê ela? Ela tá... não, ela tá lá no meu altar no outro. Ela é grandinha, ela não é tão pequenininha, não. Então, até essa aqui, que essa aqui... eu sou apaixonada, né? Tenho essa, tem essa branquinha aqui. Tem umas que o pessoal pensa até que é cristal, mas não é pedra mesmo, tá, gente? Tem essa aqui marrom, que também é pedra. Fora a quantidade de conchas, né? Concha também é outra coisa. Às vezes eu vou lá pra Praia da Macumba. E na Praia da Macumba, olha, ali é maravilhoso, gente. Quem gosta de catar concha, vai lá pra Praia da Macumba que vocês vão ter bastante concha pra vocês catarem. Olha, eu descobri isso, falei, gente, olha que maravilha, vem direto da natureza, já limpinha, já tá passando aqui pelo mar, pelo sal, né, energizada. Então, eu vou tirar e vocês vão ver só, gente, que loucura que é a quantidade de pedra. Ele falou assim, você vai ficar lá fora, você não vai entrar em casa que é muita pedra. Eu falei, tá bom, deixa lá no nosso cafofinho guardado, mas eu vou precisar delas um dia e deixa elas aí, que elas têm um propósito, né? É igual madeira. Eu tô falando com vocês, mas o telefone, ele tá apoiado num toco. Eu também tenho uma questão muito forte com madeira, que eu adoro abraçar uma árvore, me energizar, me ancorar. A gente que tem, assim, algumas questões com a parte de familiar, né, que vem da infância, algumas coisas que a gente passou lá atrás, quando a gente era pequeno, a gente tem, a pessoa tende a ter um desequilíbrio no chakra básico, que é o raiz. Então, andar descalço é bom, abraçar a árvore, né? Então, eu tô aqui no condomínio que eu tenho essa vantagem, né? Por isso que eu falo, tem gente que fala assim, é rústico, parece interior, não tem piscina, não tem nada. Eu falei, mas ele tem o principal, ele tem as árvores por toda parte, né? E não tem asfalto, não é asfaltado, é terra. Então, assim, eu me sinto dentro da fazenda mesmo, então tá tudo ótimo. E aí, o que eu vou pegar aqui pra vocês verem? E aí aí a gente bota plantinha, tem tudo, ó. Isso tá apoiado ó. Tá vendo? Isso aqui é um tronquinho, porque de vez em quando eles tiram mais árvores aí que vão fazendo a poda e eu vou catando. Aí tem vários troncos aqui. Que hora dessa você expulsa de casa. Porque é tronco, pedra, cachorro, gato. Ai, meu marido fala que eu sou uma bruxa, minha mãe também. É isso, gente. Então vamos voltar ali ao ponto de força e ancoragem, gente. O que que a gente pode fazer? Como é que a gente faz a ancoragem? Então ali colocamos, né? Vamos voltar o passo a passo. Escolhemos a imagem, remetemos aquilo que a gente mais gosta, que tem mais a ver com a gente.
Não importa... Não, boa tarde, bem-vindo a todos que estão entrando, gente. Não importa a imagem que vocês, ou aquilo que vocês têm, que fazem sentido para vocês, né? Tem gente que tem Ganesha, tem outros Shiva, tem outros que Buda, tem outros que tem os guardiões, né, os mentores. Então, aquilo que fizer mais sentido para você, Nossa Senhora, eu tenho Nossa Senhora aqui também. Aquilo que fizer sentido para vocês, que vocês cultuarem, que tiver ali a ver com a crença que vocês têm. Então, vocês fazem essa imantação, sempre bom a gente imantar, né? E se não pode colocar na lua, que deixe próximo ali um pouquinho de repente, perto da janela, por uns diazinhos, um dia, uma noite que seja, para receber ali aquele contato, né, aquela energia ali dos nossos astros, que isso é importante, tá? Se puder deixar, quem mora em casa, né? Quando eu morava em casa eu podia fazer isso, agora eu não posso mais. Mas eu deixo próximo à janela e quando é pedra eu coloco num vasinho, vou falar a verdade, tá, gente? Eu coloco num vasinho assim, ó, por exemplo, uma dica para vocês que gostam, que não moram em apartamento, que tem um batentezinho de janela que dê para colocar. Tem que ser um vaso pesado, tá? Eu pego um vasinho assim, né, e coloco as pedras assim, aqui na terra, tá? Tá vendo? Coloco aqui assim. Coloco elas aqui, ó. Dessa forma aqui, né? Vou pegar uma outra aqui. Ó. Vou colocar aqui. Eu vou colocando assim, depois que eu lavei elas bonitinho. Aí sequei. Pode secar com um paninho que vocês tenham separado para isso, ou papel toalha. Aí tá numa lua cheia, né? Por exemplo, que é a lua que eu mais gosto. Aí eu vou, depois que eu lavei elas, eu coloco lá no batentezinho da janela, no vasinho. Aí deixo. Quando dá mais ou menos umas 8, 9 horas da manhã, eu tiro. Porque essas pedras, elas não precisam pegar o sol forte, até porque algumas nem são muito sensíveis, tá? Então, é só pegar os raios solares, o raio da manhã. Aí você vai depois, tirou, tá tudo bonitinho. Primeiro, ela tá no elemento vivo, que ela tá numa planta viva, tá? Então já tá pegando energia ali da terra. Ainda tem a energia do astro. Então, assim, você tá fazendo totalmente a imantação dela, a energização dessas pedras, tá? Você pode fazer isso com tudo que vocês quiserem imantar, tá bom? Coloca, deixa lá e de manhã vocês vão lá e tiram, tá? Aí de manhã vocês vão lá e tiram. Mas é importante vocês passarem por esses elementos, tá? Tem gente que gosta de enterrar, eu acho enterrar mais complicado, que depois tem que lavar de novo, que ela fica meio sujinha, aí não gosto. Eu gosto de botar assim no vasinho de planta vivo mesmo, ali assim, ou na terra sem enterrar, não enterrar não. Mas pra quem gosta, não tem problema nenhum. Eu falo como eu faço, tá? Tô mostrando pra vocês a maneira que eu faço. Mas se vocês tiverem até uma maneira aí legal, quiserem postar, quiserem colocar, sempre é bem-vindo novas ideias, novas dicas. Estamos abertos aí a aprender as novidades, tá? E aí a gente deixo aí 9 horas da manhã, assim, entre 8 e 9 horas eu tiro. Pronto. Já está energizado, já está imantado. Se vocês quiserem dar comando para algum cristal ali, para um trabalho específico, vocês também podem dar comando e ativar, tá? A gente pode falar uma live sobre como ativar os cristais, mas de qualquer forma, mesmo sem ativação, eles têm a função deles e eles estão ali conectados. Então, quem não quiser ativar não tem necessidade, tá? Mas se vocês quiserem ativar para determinada situação, de caso de doença, vou trabalhar, colocar no corpo e quiser fazer ativação, também é legal de estar fazendo ativação. Então fiz isso, limpei, pode deixar uma noite no sal grosso. Sempre é legal a gente estar conectado com aquilo que vem pra gente. Às vezes tem gente que me pergunta, você deixa 7 dias no sal grosso para limpar? Eu deixo 1 hora. Olha, gente, 2 horas, 3 horinhas, tá bom. Não tem necessidade de ficar mais. Mas se você achar que precisa, por exemplo, em Santa Sara, eu deixei 7 dias. Porque me veio para deixar 7 dias. Então, ela ficou 7 dias ali, tá? Então, é legal a gente fazer essa conexão, tá? Vê o que vem para vocês. Pergunta. Joguem pro universo, que o universo vai te devolver. Sempre. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa. Muito importante a gente tomar cuidado com tudo isso. Porque tem sempre a devolutiva. Tá?
Então, às vezes vocês joguem no universo. Quantos dias eu deixo? Deixo 1 hora, 2 horas? Ou sentiu? Não, eu senti que 2 horas é o suficiente. 3 horas. 3 horas é o suficiente. Né? Ou o que vai deixar de molho? 2 a 3 horas também. Não precisa de molho, nem pensar não deixar mais, que não precisa para não estragar as pedras de vocês, né? E aí vocês fizeram isso, limparam tudo direitinho, imantaram depois com a erva ali, ou deixaram na luz do luar, no caso das pedras. Ou até desenharam com reiki. Vocês também podem fazer a limpeza com reiki. Foi lá, desenhou o choco-rei. Tá? Os reikianos também podem fazer isso. Vocês podem passar pelo sal grosso e podem jogar o choco-rei. Tá bom? Também não tem problema nenhum, tá? Pelo contrário, vocês vão estar até fortalecendo isso. Aí vocês vão montar isso. Onde eu vou montar isso? Então, eu tenho um aparador que eu uso, aparador / altar. Virou um altar, né? Virou meu altar. Ele era um aparador e eu botei ele como altar. Então, todos os elementos estão aqui atrás de mim, vocês estão vendo. Aí a pessoa fala, eu não tenho um aparador. Não tenho lugar na minha casa. Eu tenho uma estante. Você pode separar ali uma prateleirinha da estante de vocês para montar. Bota um elementozinho de cada. Tá? Pronto, fez. Eu não tenho lugar, não tenho estante, não tenho... Eu tenho na minha área de serviço uma prateleira que dá para fazer, ou dá para eu colocar uma prateleira lá. Pode fazer. Eu tenho uma mesinha, essas mesinhas, né, que as pessoas botam para botar bebida, né? Pode fazer. Uma mesinha de centro que eu posso deixar ela de repente encostadinha ali para fazer, pode fazer. Então, escolhi o local. Ótimo. Como eu ancoro, como eu trago essa egrégora para mim? Mesmo sem saber quem ela é. Fazendo preces. E como é que são essas preces? Vocês podem fazer preces, as preces normais que vocês estão acostumados, Ave Maria, Pai Nosso, mas o importante e o ideal é vocês fazê-las todos os dias ou mais de uma vez por semana. Eu não posso fazer todos os dias, mas eu posso fazer 2 ou 3 vezes por semana. Então, escolham o dia que vocês podem fazer. Se puder fazer, eu combinei com a minha egrégora de fazer de segunda a sexta. Por quê? Porque sábado e domingo eu quero ficar livre se eu quiser beber. Eu não gosto de beber e fazer preces. Eu acho que não combina, sabe? Então eu tenho algumas manias. Eu sou maníaca. Fala assim que eu sou maníaca. Sou meio surtada, meio maníaca. Eu tenho umas coisinhas que pra mim, quando eu vou fazer alguma coisa reiki, alguma coisa prece, alguma coisa de limpeza, eu gosto de estar com o corpo limpo. Então assim, esse corpo limpo que eu falo, às vezes até um banho, sabe? Então aí, Érica, tá vendo? Você gosta de fazer 21 dias. Eu também tenho algumas coisas que eu faço 21 dias também, consecutivos, tá? Também tenho isso. Para outras 21, para algumas 7. Eu deixo assim, deixo a cargo da espiritualidade, sabe? Eu faço, mas eu também gosto muito do ciclo de 21. Maravilhoso, Érica, realmente. Eu também tenho muita conexão com o 21. O 3, o 7 e o 21, eles têm uma conexão muito forte com a minha vida, assim. Sabe? São números que realmente, pra mim, fazem total sentido. Então, tá ótimo. Continue no 21, que o 21 é the best. Isso aí, a verdade. Eu tenho 7, né? Eu carrego 2 7, então... eu tenho 2 7 na minha vida, que eu não tenho como eu fugir disso. Então, o 7, então... E eu sou o 7. Minha numerologia também é o 7. Então, já viu, né? Não tem de onde fugir. Então a gente fizemos isso, escolhemos, vamos às preces. Eu tenho afinidade com a fraternidade branca, por exemplo. O que eu comecei a fazer? Determinei um horário, né? Até depois eu tive que trocar o horário, mas a princípio eu fazia às 18 horas, só que eu tive que trocar um pouquinho, porque eu tenho às vezes atendimento que começa às 5h30 e 18, e aí às vezes me atrapalha um pouquinho. Então aí eu joguei para 18h30. Mas o horário vai ficar a cargo de vocês, tá? Eu comecei no 18 porque às 18 horas, me remetia muito à minha infância com a minha avó. Oi, Fábio, bem-vindo. Me remetia muito à minha infância com a minha avó,
porque nós fazíamos prece todos os dias 18 horas. Então eu comecei com as 18. Aí depois eu tive umas questões por causa do horário de cliente, de atendimento de cliente, que eu tenho alguns clientes de reiki nesse horário, ou 5h30, 5 horas, e aí eu tinha que acabar correndo para fazer. Eu não gosto de fazer assim, gosto de começar, me acalmar, né? Botar meu copinho com água, fazer tudo. E depois eu bebo essa água, às vezes eu deixo essa água do dia pro outro, bebo no dia seguinte de manhã também. E aí me veio a Fraternidade Branca, né, com reiki, e o que eu faço? Geralmente eu faço uma prece, eu pego uma prece, eu tenho vários PDFs de prece, depois se vocês quiserem, a gente pode... Tem um grupo também de PDF. Eu acho isso também, Érica. Olha aí, ó, a gente se achou aqui. Ó, olha a Érica aí, gente, hein? Tamo juntos, hein? E aí eu pego uma prece. Comecei fazendo pro mestre do dia. Então, cada dia da semana a gente tem uma conexão ali na Fraternidade Branca com o mestre, tá? Então, aí o domingo a gente começa, né, com o mestre, aí a gente vai passando na segunda com o outro, na terça, e para cada dia da semana eu ia fazia a Ave Maria, o Pai Nosso, fazia as preces e depois fazia o reiki do caderninho, né, que o pessoal usa no caderninho, mas eu uso um papel, né? Eu tenho aqui o pessoal com os nomes para prece aqui no meu altar. Gente, quem quiser, eu tenho um grupo de preces, tá? E reiki, lá no Telegram. Se vocês quiserem lá entrar, lá tem prece para Fraternidade Branca, tem para as almas, tem preces diversas, variadas. Eu posto preces lá de segunda a sexta, então se vocês quiserem aproveitar para ancorar, eu coloco áudios também, mantras, tem falando um pouquinho de cada mestre, tá? É muito legal. Se vocês quiserem saber o mestre de vocês, depois me mandem a data de nascimento, que aí eu digo pra vocês o mestre, o dia da semana e o arcanjo desse mestre. Trabalha com esse mestre, tá bom? Que aí vocês podem fazer a coragem também do mestre. Eu fiz lá no nosso grupo, que eu tenho um grupo de terapias. E essa semana me veio pra fazer isso, e aí eu tô falando pra todo mundo quem é o mestre, o pessoal tá gostando, é legal, né? Saber quem são os mestres. Aí depois vocês podem colocar aí pra mim a data de nascimento, que só pela data de nascimento a gente faz. Aí vocês mandem no direct pra mim. Quem quiser, manda no direct pra mim, tá? Porque por aqui eu não vou ter como ver. Vocês mandam lá no direct pra mim a data de nascimento e aí eu faço pra vocês, tá bom? É só me mandar. E aí aconteceu isso, aí a gente faz a prece, a gente ancora ali. Eu tenho afinidade com preto velho. Você vai fazendo ancoragem. E na hora que você estiver fazendo a prece, vocês peçam sempre para que aquele lugar sagrado, só energias crísticas que estiverem ali conectadas ao sagrado, ao divino, ao mestre, né, ao Criador, só elas têm permissão para estarem ali. Então, antes sempre de fazer alguma prece, eu gosto de colocar essa informação. E se eu sentir algum desconforto, alguma coisa assim, não sei, já me veio assim, aí eu sempre gosto de falar, apenas reforçar isso, né? Apenas as energias de alta vibração têm a permissão de estarem aqui nesse local. Esse local, para mim, é um local sagrado, e eu só permito, porque nós damos a permissão, tá, gente? Eu só permito que energias crísticas estejam aqui. Aquelas que não forem, eu peço por gentileza que vocês se encaminhem para um outro local, e para quando vocês estiverem prontos, aí vocês serão bem-vindos. Nesse momento não. Então isso é uma coisa legal que vocês podem fazer, tá? É importante vocês fazerem, além de vocês fazerem as preces, vocês colocarem essa informação, tá? Blindar esse local, tá bom? Uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu venho com incenso. Olha que legal, gente. Eu faço incenso, né? E tem até mas aqui eu faço incenso natural, né? Isso aqui é uma loucura que... Ó, isso aqui tudo é alecrim. Então, aí eu queimo e venho benzendo a minha casa e sempre chego aqui nesse altar e benzo ele. Eu tenho uma questão de benzimento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sempre faço benzimento ali nele, consagrando esse altar, tá? Então é muito legal vocês consagrarem o local de vocês, o local da prece. Eu me consagro também, faço.
Faço em cada cantinho da minha casa, eu vou fazendo. Gosto de passar um alecrim, sempre queimar um alecrim. Alecrim, às vezes arruda, né? Às vezes manjericão. Mas é legal de vocês estarem fazendo essa proteção na casa de vocês, né? Eu gosto de estar com a casa limpa e depois eu venho fazendo e chego no meu altar. Quando eu paro aqui, aí eu começo as preces. Geralmente as segundas-feiras, hoje é dia de eu fazer isso. Eu venho passando, queimando ali, né, o alecrim pela casa inteira, ou arruda, ou às vezes os três, arruda, alecrim, manjericão. E quando chego no meu altar, eu benzo ele e já fico ali para as minhas preces. Uma vez por semana eu gosto de acender uma vela, às vezes no sábado, que é para o meu mestre Saint Germain, que é o meu mestre pela minha data de nascimento, é o mestre Saint Germain, é o 7º raio. E eu gosto de estar ali fazendo a conexão com ele e trazendo essas energias para mim, ancorando, pedindo proteção, sabedoria, iluminação, né? Calma, paciência. Claro que às vezes a gente vai perder a paciência, vai ter raiva, tudo gente normal, a gente é ser humano, tá? Às vezes eu tenho vontade de matar alguém. Só um pouquinho. Uma esganadinha de leve, né? Uma coisinha assim, às vezes você quer, né, dar um soquinho na pessoa. Mas aí a gente respira, expira, não pira. Tenta não matar ninguém. Tenta, né, ficar, manter ali. Às vezes a gente xinga, às vezes a gente diz pra ver. Gente, é normal de ser humano, tá? Eu não sou, pelo amor de Deus, tá? Mas a gente tenta melhorar. Então, porque essas explosões de raiva, e quando a gente explode e fica nela muito tempo, né, não consegue voltar ali, né, entender que pronto, passou, entreguei e foi, acabou. A gente fica permanecendo naquilo ali, isso nos faz mal. E uma hora estoura no nosso físico, como doença. Então, o ideal é a gente fazer o quê? Elevar o máximo possível, tentar. Isso, Érica, só por hoje. Só por hoje eu sou calmo, né? Às vezes só por hoje é só por meia hora, né? Às vezes só por hoje dura meia hora só, porque às vezes você quer realmente matar alguém e não consegue, tenta ali ficar, gente, pelo amor de Deus, só por hoje eu fico ali, oi mestre, me ajudem, por favor, porque tá difícil hoje, só por hoje. Esses dias no mercado, eu tô rindo porque eu tava no mercado, foi ontem, esses dias não, foi ontem, eu tava no mercado. Aí uma pessoa que está trabalhando lá veio, estava escolhendo batatas e o funcionário veio, pegou um saco gigante de batata, estava eu e mais umas 3 pessoas escolhendo batata e veio com esse saco de batata e ele jogou assim no meio, a gente estava ali escolhendo e pum, tacou o saco de batata. E aí a moça olhou para mim, eu olhei para ela, né? A gente ficou meio assim e aí ela perguntou para ele assim: essa batata tá melhor do que essa que tá aqui? Você vai abrir agora? Porque o saco tava fechado. Aí, ele, mesma coisa. Assim, nessa delicadeza. Aí eu falei, que delicado, né? Eu pensando comigo. Falei, eu não vou responder ele, que ele deve estar com algum probleminha. Mas, aí, ela disfarçou, eu disfarcei e saímos dali. Falei, vamos esperar ele abrir, né? Porque agora a gente não tem nem como pegar a batata. Não tinha nem como pegar a batata. Aí, passou 2 minutinhos, ele abriu o saco da batata. Abriu e a gente viu que realmente estavam melhores. As batatas que chegaram estavam melhores do que as que estavam ali. Aí começamos a escolher. Daqui a pouco vem o abençoado e joga o saco de batata de novo. Falei, ai, vou matar ele. Eu falei, ai, meu pai. Olha, o senhor faz umas provações com as pessoas. Falei, meu Deus do céu. Ele vem com o segundo saco de batata e joga em cima de novo. Falei, ai, ele tá me provocando. Ele tá me provocando, eu vou forcar ele. Ai, eu contei até 10. Falei, gente, aí fiquei assim, ó. Só por hoje eu tenho que ter empatia. Ele pode estar passando por algum problema, alguma coisa aconteceu, não é possível. Esse homem deve estar passando por algum problema. Eu não vou esganar ele, nem xingar ele. Eu vou no só por hoje. Aí eu fiquei assim, empatia, Rosana, empatia, que ele deve estar com algum problema, empatia. Aí saí. Sabe, saí sem conseguir. Aí eu contando pro meu marido, você não falou nada pra ele, não respondeu. Eu falei, olha, eu até queria, mas eu vou te falar que eu achei que eu não ia estragar o meu domingo por causa daquele fulaninho lá, que eu não sei qual o problema dele, se ele tava com algum problema de repente maior que os que eu tenho, ou se ele é da natureza dele ser louco assim, né, sem educação assim, dessa forma, né? Mas eu não ia... Isso é uma escolha sempre nossa, sabe, gente? Falei, eu não vou estragar o meu domingo
pra discutir com esse fulano agora, não. Porque eu vou falar alguma coisa pra ele, ele não vai gostar. Aí ele vai me responder, eu vou responder pior. E aí, olha que merda. Falei, não, deixa esse louco aí. Olha, tem mais coisa, tá vendo, né? Abençoado. Uma vez eu fiz isso com meus filhos, eles brigando, querendo se xingar, falando alguma coisa na lagoa. Aí um começou a xingar o outro. Eu falei, agora cada vez que vocês quiserem se xingar, vocês vão se chamar de abençoado, tá? E se não falarem, vocês vão perder o direito disso, daquilo. Aí quando eles começam a dizer, seu abençoado, eu falei, essas pessoas vão achar que nós somos loucos. E ficamos assim e melhorou, né? Durante um tempo. Agora cresceu, não tem mais jeito, né? Cresceu, vira uma loucura. Mas enquanto era pequena, a gente ainda tem um controle. Aí eu falei, não, gente, eu não vou perder o controle por causa desse homem hoje, não. Se fosse uma coisa mais grave, né? Mas eu não vou perder, não. Então eu deixei passar. Aí meu marido rindo, você não respondeu a ele? Eu falei, não. Mas ele tinha que responder. Eu falei, tá. Aí se eu respondo, ele responde uma coisa mais desagradável pra mim, vai criar um problema, você ainda vai chegar, olha a confusão, ainda vou envolver você numa confusão. Então eu escolhi não responder, tá? Pra gente deixar a coisa, o domingo melhor. Então é isso, vamos lá, voltando então o que eu tava falando? Tava falando sobre as preces, né? A prece, ela pode ser do coração, ela pode ser lida. A gente pode ser bem-vindo, todos que estão entrando. Ela pode ser lida, ela pode ser do coração. Ela pode ser de acordo com aquilo que vocês tiverem ali no momento. Por exemplo, um dia, né? Tem gente que tem conexão com os pretos velhos. Aí na segunda-feira pode fazer para eles. Eu também faço, tá? Faço com o mestre da Fraternidade Branca, o mestre da segunda-feira, mas eu gosto de fazer também para os pretos velhos, para os guardiões, né? Então, cada um vai ter a sua conexão. E aí vocês vão fazendo. Escolham um horário, de preferência, mantenham esse horário. Tá? Façam no mesmo horário. Cada vez que vocês fixam esse horário, aquela egrégora de luz sabe que aquele horário é um horário que vocês vão estar ali fortalecendo a egrégora de vocês. Eu não sei quem é a minha egrégora, eu não sabia no começo. E aí, cada vez que vinha um pensamento assim, de vez em quando, salamandras. Aí eu ancorava, toda vez que eu falava, olha, nesse momento eu estou abrindo aqui minhas preces, aí peço a ancoragem. Aí começou, agora tá enorme, até acabar de fazer a ancoragem todo dia. Só na ancoragem demora uma meia hora pra falar todo mundo. Mas eu vou falando, aí depois eu falo toda a egrégora de luz, que chega uma hora que tem tanta gente, que tantos seres de luz, que a gente não consegue mais falar o nome de todo mundo. Aí começo pretos velhos, caboclos, né? Quem tem eu tenho essa conexão. Então tudo que é crístico, tudo que é de luz que foi chegando, eu fui ancorando. Bezerra de Menezes, Hospital Nosso Lar. Então muitas vezes eu faço nas quintas-feiras, principalmente, né? Porque tem o mestre da quinta-feira, o mestre de cura da Fraternidade Branca, é o mestre Hilário. E aí então eu peço ao mestre Hilário, que é o do raio verde, raio de cura, juntamente com o povo cigano de cura, Bezerra de Menezes, Hospital Nosso Lar, faço essa ancoragem pedindo ali a cura, né, tanto física, mental, espiritual, energética, emocional, de todos os corpos, para as pessoas que estão ali com o nome no meu altar, para aqueles que estão no meu grupo lá do Telegram de preces e reiki, para o grupo que a gente tem só de reiki, que é da minha mestra. E aí eu vou pedindo ali para todos, minha família, para mim, né, principalmente. A gente faz essa ancoragem e aí vai fazendo. Então, cada dia da semana você pode fazer para uma determinada situação, ou você pode fazer todos os dias a mesma prece, como vier, seja do coração e que intuir. Mas estejam abertos a isso, tá? Quando a gente se abre para isso, vocês vão ver que vão começar a chegar inúmeras informações. Porque para mim foi assim, tá? Falei, gente, o que é isso? O que é isso? Tá chegando isso? Não tem nada a ver. Frei Damião veio assim para mim. Eu não entendi nada. Falei, como assim Frei Damião? Eu não tinha essa conexão, mas veio. Então, um dia eu estava fazendo a prece. Na hora que eu fui fazer a abertura da minha prece, veio Frei Damião. E aí, mais um que vem naquela ancoragem. Então, quando eu vou fazer a abertura das minhas preces, eu falo, né, que ancorando a egrégora de luz que está aqui, que me fortalece, que está no meu caminho, aí eu começo a falar Fraternidade Branca, os Pretos Velhos, Herês, Caboclos, Frei Damião, Bezerra de Menezes, Hospital Nosso Lar, e aí vamos, Chico Xavier, que também foi
um dos mais recentes, que vieram também para mim, para fazer coragem. E aí eu peço a todos eles que me ajudem, que me fortaleçam, que ajudem aqueles que estão precisando. Aí eu leio o nome, né, daqueles que me pediram preces. E a toda a humanidade, a todos aqueles, né, que estão precisando, passando por momentos de guerra, aqueles que estão passando por momentos de crise, que a gente não tem que fazer prece só pra gente, né? Eu acho que nós somos um todo. Enquanto parece piegas falar isso, mas quando eu tive esse entendimento, eu chorei tanto, foi uma coisa tão horrível que me veio, né, um sentimento, que isso é uma consciência que a gente acaba tendo, né? Enquanto sofre, enquanto passa necessidade, enquanto passa fome, todos nós vamos sofrer. Então, a gente nunca vai ser pleno enquanto estiver assim. Enquanto tiver um sofrendo, a gente vai sofrer também, de alguma forma. Porque nós somos o todo. Né? E quando a gente quando cai a ficha disso, é tão pesado, ficou tão... Falei, gente, como a gente é egoísta, às vezes a gente pede pra gente, a minha. A minha família, meu eu. Então, e agora aí eu peço para todos, né? E aí eu vou falando, aqueles que estão encarcerados injustamente, aqueles que estão encarcerados, né, e que se arrependeram, aqueles que estão tentando sair dos vícios, que não é fácil. A gente sabe, quem tem um familiar que passa uma dependência química, qualquer tipo de dependência, sabe o problema que é, né? Aqueles que estão em hospitais, adoecidos, jogados, abandonados, que as famílias deixaram. Então essa ancoragem, gente, quando a gente faz uma ancoragem dessa, e a gente pede, a gente está fazendo um ponto de luz, um ponto de força, a gente não deve, né? Claro que cada um vai fazer como sentir, mas eu aconselho, né? Dou a sugestão que vocês façam para tudo que vier, assim, né? Para aqueles que estão sofrendo na guerra na Ucrânia, sempre vem aqueles que estão sofrendo com os massacres dentro das comunidades, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que foram abandonados pelos seus pais, estão aguardando ali para terem uma família, aqueles que não têm comida, sempre falo, né? Aqueles que passam fome, aqueles que passam sede, aqueles que não têm o que vestir, não têm onde morar. Então, para todos esses, eu peço que essa egrégora de luz vá na frente, ajudando a eles e colocando no caminho deles, porque eu também peço isso, é uma coisa que veio para mim, colocando no caminho deles um ser de luz aqui na Terra, em forma de gente, para que possa amparar e ajudar. Né? Porque a gente pede no espiritual, mas a gente está aqui vivendo na matéria, então a gente precisa dos seres de luz aqui, que tem pessoas tão iluminadas, que são anjos aqui na Terra, eu acho assim, fala, gente, tem umas pessoas que são um anjo aqui na Terra. Eu tenho a minha madrasta, né, que a gente fala que é mãe de alma, que a gente tem muita conexão, que está na minha vida assim, desde que eu era muito pequena, e ela, eu vejo ela um ser de luz mesmo, sabe? Um anjo aqui na Terra, assim, que veio para ajudar, porque ajuda o pessoal que tem problemas com bebida, desde muitos anos, né? Ela e meu pai ajudavam de levar para o AA, para cuidar, sabe? De ajudar para tirar, para sair do vício. Cachorros, os bichinhos abandonados, eles pegam, já chegaram a ter 55 bichos lá. Cachorros, 55 cachorros. Então, assim, tem seres aqui de luz, existem muitos seres, às vezes a gente não dá valor, só olha a que a televisão fala, né? Aquelas que eu evito agora até ver isso, porque a gente não é isso que mostra na televisão, nós não somos assim. Se fosse assim, a gente não existiria mais, né? O que eles mostram é só massacres, só coisas horrorosas, e o ser humano não é só isso. Então existem muitos seres de luz que fazem um trabalho social maravilhoso, de ajuda ao próximo, amparando as pessoas. Então é importante a gente se conectar com isso e com essa energia, ancorar, trazer e pedir ajuda. Porque quando a gente pede ajuda, até para o nosso anjo da guarda, ele entende que a gente está dando permissão para que eles estejam ali com a gente, tá bom? Então, tudo é preciso, tudo é preciso ter a permissão, para que a gente tenha nós temos, né? E para que eles entendam que o nosso livre-arbítrio é de nosso livre-arbítrio que eles estejam na nossa vida. Quando a gente dá essa permissão, faz essa coragem, a gente está trazendo essa energia para a gente, tá bom? E ajudando não só a
a nossa caminhada, mas a caminhada de outras pessoas que também precisam. Às vezes elas não estão passando por um momento tão desafiador que não conseguem nem ter esse momento assim para fazer essa prece, para ter essa conexão. Então aí a gente pede por eles também, tá bom? A gente acaba sendo um canal ali de ajuda, de luz, juntamente com a nossa egrégora, para espalhar e emanar isso a todos aqueles que precisam. Tá bom, gente? É isso que eu vim falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser saber o mestre, né, da Fraternidade Branca, manda para mim, né, do direct a data de nascimento completa, tá? Dia, mês e ano, que aí eu mando para vocês. Vou mandar para vocês. Eu mando o mestre e mando uma prece também do mestre de vocês, tá bom? Um beijo, uma semana aí iluminada. Façam suas ancoragens, façam suas preces e se conectem com a fonte criadora sempre, tá? Paz e luz.